Bom dia, pessoal. Eu me chamo Diego Edington, sou professor de Direito Administrativo aqui do Só Concursos e Afins, e a gente vai continuar o nosso curso de Direito Administrativo, nosso curso regular, falando aí sobre mais assuntos dessa nossa disciplina. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu preciso fazer um esclarecimento com vocês. Na aula passada, nós falamos sobre o contrato administrativo, e além de concessão, permissão e autorização. E na última questão, que perguntava sobre as características do contrato administrativo, dê uma olhada aí, na questão 5, eu falei como alternativa a letra B, né, que fala sobre como características do contrato administrativo, a questão da cláusulas exorbitantes que o contrato administrativo possui. Mas depois eu verificando com o pessoal da noite, a turma da noite, fazendo essa questão, eu vi que a questão tinha duas alternativas corretas. A letra A também está correta. Quando eu fiz com vocês aqui, eu acabei me passando. Mas a letra A também está correta, que fala sobre a mutabilidade, que o contrato administrativo pode ser modificado. E realmente ele pode ser modificado, as cláusulas contratuais podem ser modificadas pela própria administração pública. Então, dê uma olhada aí, a questão 5 do assunto passado de contratos administrativos, ela tem duas alternativas, letra A e letra B, ok? Então teria que ser anulada. Eu nem verifiquei se ela caberia recurso, né? Eu acho que coube recurso, inclusive, né? E não sei, vou investigar o que aconteceu, se a banca cedeu a essa possibilidade. Mas realmente tem duas alternativas corretas, tá? Foi a questão que eu tirei da FCC, Fundação Carlos Chagas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre serviços públicos. Deixa eu testar aqui essa minha caneta, pronto. Então a gente vai falar sobre serviços públicos. É um assunto que é bem pequeno, e a gente vai falar sobre serviços públicos e um pouco sobre agentes públicos também. E a gente já viu algumas coisas desse serviço público espalhadas em algumas aulas, mas a gente vai condensar e estudar o instituto, o assunto propriamente dito. O que eu tenho a falar sobre serviços públicos, primeiro eu preciso comentar com vocês sobre a previsão constitucional. Eu venho falando aqui que a administração pública deve prestar saúde, deve prestar serviços de educação, segurança, todos esses serviços chamados serviços públicos que incumbe ao Estado, ao poder público prestar para a sociedade. E de onde é que vem essa obrigação? É uma obrigação prevista constitucionalmente. Ela está lá no artigo 175 da nossa Constituição. E ele diz assim: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então veja, é obrigação do poder público, e aqui vamos fragmentar esse conceito. Ela diz que o poder público pode prestar o serviço tanto diretamente quanto sob regime de concessão ou permissão. Aqui ela está falando o seguinte: o poder público pode prestar tanto diretamente, ou seja, a própria administração pública prestando o serviço, quanto por uma questão de concessão ou permissão. E aqui a gente tem a delegação de serviço público, como a gente já teve a oportunidade de ver em outros momentos, essa delegação. E aí ele continua: sempre através de licitação. Essa expressão sempre é importante. Às vezes cai em concurso, a gente tende a ter receio. Então, sempre por meio da licitação. A licitação é um instrumento adequado para o poder público prestar, transferir, na verdade, o serviço público para alguém. Ok? Então, é aí que está a origem da prestação do serviço público pela administração pública. Vamos avançar e ver mais conteúdo sobre o próprio serviço público. Antes de ver o conceito do serviço público propriamente dito, eu gosto de relembrar com vocês nesse momento essa questão aqui da descentralização
por outorga ou descentralização por delegação. É um assunto que a gente viu na nossa segunda aula daqui do curso. Então eu disse o seguinte, lá na segunda aula eu falei, o poder público, a administração pública passa por dois fenômenos, a administração direta, que é a desconcentração, e a administração indireta, que é a descentralização. E aí eu falei que na descentralização, que é quando o poder público cria outra pessoa jurídica ou acaba transferindo para outras pessoas, até mesmo particulares, o serviço público, ela pode ser uma descentralização por outorga ou por delegação. Haverá descentralização por outorga quando o poder público transferir tanto a titularidade quanto a execução do serviço. O poder público transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço público. Na delegação, o poder público só vai transferir a execução do serviço. Com base nisso, eu posso dizer que a outorga, ela só pode ocorrer para pessoas jurídicas de direito público. Quando a administração pública quiser transferir a titularidade de um serviço, ela só pode transferir para a pessoa jurídica de direito público, pois ela não pode dar a titularidade de um serviço ao particular, só para a pessoa jurídica de direito público. Consequência disso, ela só pode fazer por lei. Na delegação, não. Na delegação, ela só vai transferir um serviço. Então, vamos dar exemplo aqui do INSS. Ela criou o INSS e transferiu as questões previdenciárias. Na delegação, não. Na delegação, eu estou falando de situação na qual o poder público transfere apenas a execução do serviço. Por exemplo, transporte. Quando o poder público quer transferir o serviço de transporte, ele transfere a execução para pessoas, para empresas, pessoas jurídicas que vão prestar esse serviço. Quando ele faz isso, ele está transferindo somente a execução, pois a titularidade do serviço continua com o município, mas o poder público, ele pode fazer isso tanto por lei quanto por contrato. Ele faz por lei ou contrato. Ademais, ele também vai poder transferir tanto para a pessoa jurídica de direito público ou privado. Ele pode transferir para essas duas pessoas. Então, outorga e delegação. É nessa forma aqui, é dessa forma que o poder público transfere o serviço público para outras pessoas prestarem. Seja para a pessoa jurídica de direito público, né, que é a administração indireta, seja para particulares, são os particulares em colaboração, assim chamado. Ok? Então, outorga e delegação, para a gente relembrar um pouco sobre esse conteúdo aí. Mas sobre serviço público, eu preciso identificar os elementos com vocês. Porque se eu analiso o conceito de serviço público, eu preciso identificar 3 elementos. Eu preciso identificar o substrato material, eu preciso falar do trato formal e do elemento subjetivo. Quando eu falo em substrato material do serviço público, eu estou falando da comodidade ou utilidade que é oferecida para o cidadão, para a sociedade de forma contínua. Um serviço público, ele tem esse conceito de ser uma comodidade, uma utilidade. Então, serviço de energia elétrica, de água, transporte, e aí a gente já conhece essa história. Tudo isso é chamado pela doutrina como uma comodidade, uma utilidade prestada continuamente. Esse é o substrato material. O substrato formal, quando eu falo de formal, eu falo de forma, a formalidade. Então, qual é o regime jurídico que se aplica ao serviço público? É o regime jurídico de direito
público. Esse é o trato formal dos serviços públicos. Eles são regidos pelas regras do direito público, pois estão previstos aí na Constituição e tratam-se da relação do Estado com a coletividade, a sociedade. E o aspecto subjetivo, quando eu falo em subjetivo, eu estou falando do sujeito. Eu estou falando do sujeito. Esse aspecto subjetivo, eu identifico que ele é prestado pelo Estado, seja de forma direta ou de forma indireta. Porque mesmo os particulares prestando serviço público, a gente tem que entender que ali é o Estado prestando o serviço, pois ele contratou aquela pessoa para fazer isso para a sociedade. Não se confunde com obra, pois a obra não é contínua, bem como não se confunde com a exploração de atividade econômica. A gente não pode confundir esse conceito de serviço público com essas duas situações jurídicas aí. Não é nem atividade econômica, porque ela é regida pelo direito privado, e nem uma obra. Ela é uma comodidade, então vamos ver o conceito? O serviço público ele é uma comodidade prestado pelo Estado sob o regime jurídico de direito público. Uma comodidade é a utilidade prestada continuamente para a sociedade, claro, pelo Estado sob o regime jurídico de direito público. Então, quais seriam os princípios que a gente aplica para os serviços públicos? Primeiro, aqueles básicos, os princípios informativos da administração pública que estão previstos no artigo 37 da Constituição, o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP se aplica aos serviços públicos, mas a partir de agora a gente vai ver os princípios específicos, aqueles que dizem respeito diretamente ao Instituto do Serviço Público. O primeiro princípio é o da continuidade. O princípio da continuidade, ele afirma que o serviço público deve ser prestado de forma contínua. Deixa eu sair aqui da frente. Ele deve ser prestado de forma contínua. O serviço público não pode ter interrupções. A gente já chegou a ver isso também lá na segunda aula. Não, na primeira, quando a gente falou sobre alguns princípios. Eu falei sobre corte, né? Se pode haver corte ou não do serviço público. Olha, a regra é que ele seja prestado de forma contínua. Mas claro que nós vimos que existe a possibilidade de corte, de interrupção no serviço. Quando é para fazer reparações técnicas, quando é para fazer instalações em situações urgentes, ou até mesmo pelo inadimplemento do consumidor. Se a gente não paga, o serviço público pode cortar. A empresa pode cortar o serviço. Segundo princípio, o da generalidade ou universalidade. O princípio da generalidade ou universalidade diz que o serviço público deve ser prestado para todos. Deve ser prestado para todos, indistintamente. Os serviços devem estar ao alcance de todos os cidadãos. O princípio da modicidade, que é o nosso terceiro princípio, ele diz que os serviços públicos devem ser prestados a preços módicos, a preços acessíveis. Então deve ter preços acessíveis, preços módicos. Aqui cabe algumas considerações. Cuidado com as questões de concurso, porque às vezes elas gostam de falar um pouco sobre a questão de serviço público gratuito ou serviço público, preços módicos, enfim. Qual é a situação que nós temos? A situação que nós temos é o seguinte: existe o princípio da modicidade, e o princípio da modicidade, ele diz que o serviço público deve ser prestado com preços acessíveis, mas também existem serviços públicos que são gratuitos, como o SUS, por exemplo, né? Ou então a educação pública, são serviços gratuitos. O poder público não cobra nada, pelo menos diretamente, do cidadão pela prestação desse serviço. Claro que no fim das contas são os nossos tributos que vão remunerar aquele serviço público ali. Então, um serviço público ele pode ser remunerado tanto pelas tarifas que nós pagamos, como a tarifa de água, de luz,
ou ele pode ser remunerado pelos tributos, mas aí eles são acessíveis, eles são gratuitos, pelo menos de forma direta naquele momento ali. Ok? Então o princípio da modicidade ele convive com essas duas possibilidades. O quarto princípio é o da cortesia. O princípio da cortesia diz que os prestadores de serviços públicos devem prestar o serviço de forma educada. Então, educação na prestação do serviço público. Tratar com respeito. Educação na prestação do serviço público. O nosso quinto princípio, não é isso? Acho que é o quinto. É o princípio da atualidade. O princípio da atualidade é aquele que diz que o serviço público deve ser prestado de forma atual, com as melhores técnicas, com os melhores aparelhos. Atual, melhores técnicas e instrumentos. Melhores técnicas e instrumentos. O princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz que o poder público, ao prestar o serviço, deve tratar aquela mesma história, né? Todos iguais. Mas lembre-se que às vezes a gente tem que tratar desigual as pessoas para alcançar a desigualdade. Então a isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então esse é o princípio da isonomia. Vamos dar assim, serviço igual para todos. Serviço igual para todos. Princípio da eficiência. O que é que diz o princípio da eficiência? Diz que o serviço público deve ser prestado de forma eficiente. Então, os agentes públicos que prestam serviço devem ser eficazes, devem ser... tem até a ver um pouco com o princípio da atualidade, né? Mas deve funcionar. A ideia do serviço público deve funcionar. Ele deve ser eficiente. O serviço deve ser eficaz. E, por fim, o princípio da segurança, que diz que o serviço público deve ser prestado de forma segura. Ele não pode causar prejuízos aos cidadãos, não pode causar lesões aos cidadãos. Então, o serviço público deve ser seguro. Veja, esses são os principais princípios, só para dar uma olhadinha aí, né, nesse contexto, dos serviços públicos. Vamos ver agora a classificação desse serviço. Nesses serviços públicos, nós temos várias classificações, a depender de como a gente olha para ele. A primeira classificação que a gente faz é em relação à essencialidade. Se eu analiso a essencialidade do serviço público, como eu posso classificá-lo? Eu posso classificá-lo tanto em serviços públicos indelegáveis, quanto serviços públicos delegáveis. Então, quando analiso a essencialidade, nós temos serviços públicos indelegáveis e os delegáveis. Indelegáveis são aqueles que o poder público não pode transferir para ninguém. Ele deve prestar por conta própria, como, por exemplo, a segurança nacional. É o principal serviço hoje que nós temos, que é indelegável. A administração pública não pode transferir para ninguém. Já os serviços públicos delegáveis são aqueles que ela pode delegar, ou seja, transferir para outrem, como energia elétrica. Energia elétrica é um serviço... Aliás, todos esses serviços que têm as concessões são delegáveis, né? Seja aviação, seja telefonia, tudo isso é delegável.
pois são os particulares prestando. Quando eu analiso o objeto do serviço público, eu posso classificá-lo em administrativo, eu posso classificá-lo em comerciais ou industriais, ou como serviços sociais. Os serviços administrativos é aquele que é prestado e a principal beneficiária é a própria administração pública, como, por exemplo, a imprensa oficial, o Diário Oficial da União, por exemplo. Diário Oficial da União é um serviço que a administração pública ela utiliza para publicar os seus atos, para atender o princípio da publicidade. Então, ela é uma das principais beneficiárias. Claro, nós cidadãos também, mas ela é a principal utilitária desse serviço. Quando eu analiso o serviço comercial ou industrial, eu estou falando daqueles serviços que prestam eles têm um caráter mais assim econômico, digamos. É um serviço de caráter econômico, é um serviço que tem tudo a ver com a iniciativa privada, com a prestação da economia, com os serviços particulares. Energia elétrica é um exemplo forte disso. Que sem energia elétrica as indústrias, os comerciantes não funcionam. Então a gente pode encaixar aqui, né, quanto ao objeto, como um serviço comercial ou industrial. É um serviço também que é aí utilizado bastante pela sociedade. E qual a diferença de um comercial industrial para um serviço social? É porque o serviço social ele tem mais caráter... social, estou tentando achar um sinônimo, né? Para não dizer social, ele tem um caráter mais assim, né? Mais social mesmo, que é para satisfazer necessidades básicas da sociedade, para poder atender aquilo que os cidadãos mais precisam, como educação e saúde. Então, quanto ao objeto, é essa classificação. Quanto ao usuário, talvez essa classificação aqui, quanto ao usuário, seja mais importante para concurso. Porque quanto ao usuário, eu posso ter serviço público que eu chamo de individual, ou ut singuli, ou serviços públicos gerais, ou ut universe. Um serviço público individual é aquele serviço público que é prestado pelo poder público e eu consigo identificar cada um dos usuários que estão utilizando aquele serviço naquele momento. Eu consigo discriminar perfeitamente quais são os usuários e quanto eles usaram daquele serviço. Se é transporte público, eu consigo saber quantos passageiros usaram, quanto cada passageiro pagou. Eu tenho essa análise perfeitamente clara. No serviço útil universe, não. O serviço útil universe são aqueles serviços que todos estão utilizando e eu não consigo identificar quem está usando mais ou usando menos. Eu não posso dizer quem usa mais a segurança pública ou quem usa menos a segurança pública. A segurança pública está aí, né, para todos. É igual a iluminação das ruas. Eu não posso dizer que um sujeito que mora mais perto do poste, ele usa mais uma iluminação pública do que quem mora no final da rua. A iluminação pública está ali para toda a sociedade. A praça está iluminada para todos. Então, todos são utilitários e é um serviço uti universe. Eu não consigo individualizar o quanto cada usuário utilizou. E nós temos também os serviços públicos não exclusivos. Que serviços públicos são esses, os não exclusivos? São aqueles que são serviços públicos que o particular pode prestar também por conta própria, independentemente de delegação. São serviços que a própria Constituição disse assim, olha, esse serviço aqui, o poder público vai prestar, mas os particulares também poderão prestar por conta própria. Veja, quando eu falo em questão de escola pública, não, escola particular, faculdade particular, faculdade particular. Quando eu falo em hospitais particular, vamos ficar com esses dois exemplos. Escola e hospital particular. Eu estou falando de serviços públicos que aqui nesse momento são prestados pela iniciativa privada.
Educação e saúde. Educação e saúde são serviços públicos, mas os particulares podem tranquilamente prestar esses serviços. E isso aqui não é uma delegação do poder público. Não existe contrato do poder público com o dono da faculdade particular ou com o dono do hospital. Eles simplesmente criaram a sua faculdade, criou o seu hospital e está prestando serviços para a sociedade. É claro que existe a fiscalização pelo MEC, pelo Ministério da Saúde, porque o poder público deve ter esse poder de polícia, que é o poder de fiscalizar, mas não se trata de uma delegação propriamente dita. São serviços que particulares podem prestar. Então, com base nesse critério, eu digo que é serviço público não exclusivo. Não é, por exemplo, como a segurança nacional, que é exclusivo da administração pública, não pode ser delegado. Vamos fazer as questões aí. É um assunto curtinho, né? Questão de 1 a 5. A primeira diz assim: o princípio da continuidade do serviço público não impede a concessionária de energia elétrica de suspender o fornecimento de eletricidade no caso de inadimplemento do usuário. Verdadeiro ou falso? Verdade. É possível sim, em caso de inadimplemento, falta de pagamento. 2. Um particular questionou a atuação da administração pública, tendo em vista a inobservância de um dos princípios basilares do serviço público, justificando não ter havido urbanidade na prestação do serviço. Trata-se do princípio da... E aí? O que seria essa urbanidade? A gente tem que fazer deduções. Tem que fazer deduções na hora da prova. Justificando não ter havido urbanidade na prestação do serviço. Continuidade, modicidade, universalidade, mutabilidade, cortesia. Olha, urbanidade tem a ver com cortesia. Porque urbanidade é educação, você ser urbano, você ser cortês. Então, urbanidade tem essa conotação aí, tá? Serviço público, letra E. A 3 diz assim: os serviços públicos indelegáveis são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado diretamente. Tais como os serviços públicos de defesa nacional, segurança interna e os de transporte coletivo. Falso, porque transporte coletivo ele pode ser prestado por empresas particulares. Então o erro aqui é transporte coletivo. São delegáveis, porque segurança nacional e segurança interna são indelegáveis, sim. Sim, pode ser. Isso engloba também segurança interna. Segurança interna tem mais a ver também com as questões da própria segurança interna do país, né? Com relação ao serviço público, a alternativa correta: não poderá ser delegado pela administração pública. Falso. Ele pode ser delegado. O serviço de transporte coletivo não é um serviço público. Falso também. Deverá obrigatoriamente ser prestado de forma gratuita. Não, a gente viu que deve ser prestado a preços módicos, não necessariamente gratuito. Poderá ser remunerado por meio de tributos. Sim, é a nossa resposta. A gente viu, pode ser preço ou tributo. E a iluminação pública não é considerada um serviço público. Falso também, pois é, um serviço público sim. Ok? Tinha alguma quinta questão? Não, né? Serviço público é um assunto curtinho mesmo. Agora, agente público é um assunto muito mais importante e de maior incidência, sem dúvida, no concurso público. Esse assunto agentes, ele é bem importante mesmo, e a probabilidade de cair uma questão no seu concurso é bem alta, caso caia direito administrativo. Veja, agentes públicos. Quando eu penso em agentes públicos, é um assunto que eu tenho que fazer uma série sempre de distinções, para a gente não cair numa vala comum aí, onde os examinadores gostam de colocar os conceitos desse conteúdo. Porque se eu falo em agente público, eu não posso confundir ele com servidor público, eu não posso confundir com empregado público, eu não posso confundir com funcionário público. Tudo isso tem uma conotação diferente, cada um quer dizer alguma coisa.
Por que eu começo primeiro estudando o agente público? Porque o agente público, ele é uma categoria maior, no qual eu encaixo cada uma das espécies de agentes. Olha, quando eu falo em agente público, eu estou falando de forma genérica de todo aquele que exerce função pública, seja de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração. Então, a primeira distinção que eu faço: para ser agente público, você tem que ser pessoa física. Para ser agente público, tem que ser pessoa física. Para ser agente público, você deve ser uma pessoa física que exerce uma função pública seja de forma temporária ou permanente, importante a gente dissecar esses elementos para a gente encaixar diversos sujeitos aqui. Com ou sem remuneração. Não, remunerado ou não. Olha o que esse conceito nos traz. Eu estou falando de uma pessoa física que em um determinado momento, seja de forma permanente ou temporária, exerce uma função pública, sendo remunerado ou não. Então eu vou encaixar como agente público, por exemplo, aquela pessoa que é convocada para ser mesária de uma eleição. Pois naquele momento ela é uma pessoa física, ela está exercendo uma função pública de forma temporária e sem remuneração. Então ela é um agente público. Ou, por exemplo, quando você é convocado para integrar o tribunal do júri. Quando você é chamado para integrar o tribunal do júri, você também é uma pessoa física exercendo a função pública, que é de julgar, de forma temporária, é só aquele momento, e você não é remunerada. Então perceba como agentes públicos vão encaixando aí diversos sujeitos nessa grande classificação. Mas vamos ver as espécies específicas dos agentes públicos. Porque o primeiro que eu tenho são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Veja, é fácil a gente identificar os agentes políticos como aqueles eleitos pelo voto popular. E a gente sabe, são os políticos, os governadores, o senador, deputado, presidente, tudo isso é muito fácil, tranquilo da gente identificar. Os chefes do poder executivo são agentes políticos. Só que existem algumas outras pessoas que eu também encaixo como agente político e que eu preciso esclarecer para vocês. Por exemplo, aquelas pessoas que auxiliam diretamente, imediatamente o executivo, como por exemplo os ministros. Os ministros são exemplos de agentes políticos. Os ministros que o presidente da República escolhe. Ou os secretários também em âmbito estadual. Em âmbito estadual nós temos secretários, né? (1.3) Membros do Poder Legislativo, deputados e senadores. Até aqui está tudo tranquilo. A gente consegue identificar que são sujeitos eleitos pelo voto do cidadão. Só que o que acontece? Existem outros sujeitos aqui que eu preciso encaixar como agentes políticos, porque a doutrina e a própria jurisprudência também já encaixaram nessa categoria. São sujeitos que não serão eleitos pelo voto popular, mas que pelas funções que eles desempenham, que são funções de Estado, são funções constitucionais, eles acabam sendo classificados como agentes políticos. É o caso dos magistrados e membros do Ministério Público e os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas. Então, magistrados e membros do Ministério Público e ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas. São sujeitos que eu chamo
de agentes políticos também. O magistrado, ele julga, então ele tem uma função constitucional, que é o poder jurisdicional. O Ministério Público também, que é um órgão constitucional independente. Todos eles vão julgar aí, ou investigar também, né, como Tribunal de Contas e Ministério Público, mas o fato é que são funções constitucionais e que são agentes políticos. A gente não pode esquecer de encaixar esses sujeitos como agentes políticos. Eles não são servidores públicos, não, apesar de fazerem concursos, alguns.